Olha, a gente já falou aqui, a invasão russa à Ucrânia chega aos 100 dias nesta sexta-feira. E para analisar a atual situação da guerra, a Jovem Pan ouve agora, conversa agora, gentilmente nos atendendo, professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furrella. Professor, o senhor não podia faltar nesse dia simbólico, desde o começo da guerra, o senhor muitas vezes visitando aqui os nossos estúdios, fazendo análise sobre esse conflito, e é o que o senhor falava muito daquele começo, logo nos primeiros dias. Ou esse conflito ia durar um tempo muito curto, ou iria se estender, como agora nós chegamos aos 100 dias e sem previsão de qualquer cessar-fogo, não é, professor? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, exatamente, né? Esse conflito ele acabou se desenrolando de uma forma a continuar em longo prazo. Você teve ali uma oportunidade na terceira semana, perto da terceira semana, onde a Rússia e a Ucrânia poderiam ter feito uma composição, já que tanto a Rússia viu que não conseguiu tomar a Ucrânia rapidamente, e Zelensky se manteve no poder, então a Rússia percebeu que haveria uma resistência maior, quanto a própria Ucrânia percebeu ali uma oportunidade de apresentar uma proposta de neutralidade da Ucrânia em termos internacionais, ou seja, o não ingresso na OTAN, mas também o não alinhamento à Rússia, que obviamente é indesejado, é algo que a maior parte da população ucraniana, ao eleger o próprio Zelensky, não fez essa opção. Mas naquele momento não houve a composição e muitos analistas entendem que foi por conta de uma proposição da Rússia. Mas na minha percepção e de vários outros, inclusive do governo alemão e do governo francês, a própria Ucrânia, ao ter saído fortalecida, com amplo apoio internacional em termos de sanção e de promessas de recursos econômicos e equipamentos, acabou ali fazendo exigências adicionais que levaram a que não ocorresse o acordo. Então, a partir dali, a Rússia redesenhou toda a sua proposta de continuidade do conflito, então perdeu-se o timing, perdeu-se ali a oportunidade mais próxima que tivemos até agora de uma composição. E o cenário atual não é promissor, essa guerra tende a continuar e a Rússia redesenha outras formas de encaminhamento para atender os seus interesses com outro tipo de formato que não havia sido previsto inicialmente no conflito, o que infelizmente também favorece a continuidade da guerra. E professor, Zelensky diz que os russos já tomaram 20% do país. Putin sabe o que está fazendo, ele deve querer avançar muito mais, é possível especular? E como deve ser essa nova Ucrânia e, aos olhos do mundo, quem é a Rússia hoje? O cenário que se desenha agora é de criação ou de um Estado, que internacionalmente se chama de buffer, que é um estado de contenção, uma região onde um determinado Estado, uma determinada potência, como é o caso da Rússia, uma potência militar, ela busca a consolidação perto da sua fronteira de regiões de proteção. Então, a Ucrânia corre o sério risco de perder uma parte substancial do seu território, provavelmente até mais do que os 20%, porque eu não acredito que a Rússia vá perder a oportunidade de consolidar e interligar as suas áreas de domínio também ali na região da Moldávia, que é um país fronteiriço com a Ucrânia e no qual a Rússia já tem domínios na fronteira entre os dois países. Então, seria aí a consolidação de uma região sob influência russa, seja por integração no seu território, como é o caso da Crimeia, seja por criação de um terceiro país, um terceiro Estado aliado aos seus interesses, esse Estado buffer, que é essa menção, essa expressão que eu falei para vocês. Então, a consolidação de uma letra U, que vai da fronteira da Ucrânia com a Rússia, avançando pelo sul para ligar ali com a fronteira com a Moldávia. Então, esse é o cenário mais provável e a Ucrânia sairia diminuta deste conflito e perdendo acesso aos portos e suas principais regiões industriais, restando apenas ali como algo relevante propriamente Kiev. Então, também não interessa esse novo cenário à Ucrânia. Eu acredito que pelas últimas declarações do Zelensky, ele já percebeu que há uma probabilidade desse tipo de situação se consolidar.
Professor, todas as medidas econômicas, as sanções, todas essas medidas adotadas contra a Rússia, o senhor acha que vem dando algum tipo de resultado? Porque essas medidas não deram resultado, pelo menos do ponto de vista do fim da guerra. Mas as consequências no médio e longo prazo serão muito grandes para a própria Rússia. De que forma é possível fazer uma leitura sobre essas sanções que o Ocidente continua adotando contra o país? Elas impactam, têm impactado fortemente a Rússia, vão impactar muito mais no futuro, porque você começa a perder os contratos de longo prazo. E a Rússia, ela sai desse tipo de situação sendo considerada um parceiro não confiável para grandes contratos internacionais futuros, como os gasodutos que ela construiu com investimento alemão, por exemplo. Esse tipo de projeto é improvável no futuro. De qualquer forma, as sanções, elas não geraram o efeito de suspensão da guerra, mas num primeiro momento geraram o efeito de pressionar a Rússia e aquele momento que eu mencionei onde poderia ter saído um acordo. O problema da continuidade das sanções é que elas podem alimentar junto à população russa uma verdadeira rejeição ao mundo exterior, uma verdadeira algeriza ao mundo ocidental, considerando estes responsáveis pelos seus malogros, pelos seus problemas econômicos. Então, o problema das sanções, a gente já observou no Iraque, no Irã, na Coreia do Norte, é que não necessariamente, quando mal utilizados, não necessariamente chegam propriamente ao ponto de levar a uma composição, a um acordo ou até mesmo uma rendição. Levam, em muitos casos, a uma justificativa de um governo que tem problemas em culpar o mundo exterior pelos problemas econômicos do país. Eu temo que a Rússia chegue neste momento. As consequências econômicas começaram, elas vão se acelerar, mas Putin poderá utilizar como argumento para os problemas da Rússia o mundo exterior e não propriamente seus erros de gestão. Este é o grande problema que nós vamos ter em relação às sanções, se elas não forem bem dosadas e bem esclarecidas para que a gente consiga algum resultado em termos de fazer com que ou a Rússia recue ou ela chegue num bom acordo com a Ucrânia. Professor Manuel Furrella, de Direito Internacional da FMU, mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza, bom fim de semana e até a próxima. Um abraço. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada.